Olá, Portugal. Alô, Brasil. Esta é a Conect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 183 dos Fanáticos do Algarve. Na primeira parte, vamos contar com a presença do Mister Jorge Viegas, do Lusitano, e na segunda parte vamos viajar pelo Distritalão, CP, Segunda Liga do Portimonense e Primeira Liga com o Farense, com o fanático Luís Moreira. Hoje temos connosco Mister Jorge Dias Viegas, técnico do Lusitano de Vila Real de Santo António, para conversar sobre o clube e o Distritalão. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite, assim, ao Emílio, também cumprimentar o Mr. Luís Moreira, parabenizar pelo trabalho que vocês desenvolvem de divulgação daquilo que é o nosso campeonato distrital e principalmente neste ano que há muita qualidade, merece ser divulgado e vocês fazem um trabalho excelente nessa divulgação. Muito bem, muito obrigado. E, Mister, quando o convidaram para liderar o projeto Lusitano, quais foram os objetivos traçados? Eu recordo que no início contou com dificuldades na definição do plantel para enfrentar o Distritalão, mas quais foram os objetivos traçados nessa altura? Sim, eu sou por norma, sou ambicioso. E quando entro para um projeto, obviamente que a minha ideia inicial e a do clube nunca seria estar a lutar pela manutenção. Nós apontávamos, como se calhar a maioria dos clubes, por patamares mais altos, tentar disputar o top 6, sabendo que era uma realidade muito complicada, tendo em conta o nível das equipas desta época. Ainda assim, esse era o principal objetivo no início, mas depois, tendo em conta todos os constrangimentos, tivemos de adaptar aquilo que foram os nossos objetivos. Sendo que um clube com a grandeza do Lusitano, nos últimos anos tem lutado para não descer, mas queremos que retome outros caminhos, começar já por este ano, evitar o mais rapidamente possível sair desta zona onde estamos, de possível luta pela descida, o mais rapidamente possível, mas apontar a curto prazo a outros patamares, porque a grandeza do clube assim o exige e vamos trabalhar nesse sentido. E disse muito bem que nós tivemos muitos constrangimentos no início para montar aquilo que é o nosso plantel, para ter uma ideia dos 20 jogadores mais utilizados da época passada, nós apenas contámos com 5 para esta época. Ou seja, 75% do nosso plantel da época passada saiu. Uns foram para o Ferreiras, como todos sabemos, outros deixaram de jogar futebol. Nós tentámos demover alguns, estes 5 conseguimos. Recuperámos também outros jogadores que já fizeram parte do clube no passado e foi com esta base que construímos. Ou seja, logo a partir daqui, fomos obrigados a ajustar um pouco daquilo que era o nosso objetivo logo no início da época. Num primeiro encontro com o Presidente, se calhar apontávamos para outros patamares, mas depois destes percalços, tivemos de ajustar um pouco aquilo que íamos lutar para esta época. Depois, destes 5 jogadores, e lembro que 2 deles é o Pais, que fez os primeiros 6 jogos, depois, desde a altura em que se lesionou, a 2 de novembro, até esta data, ou seja, passaram 4 meses, só conseguimos contar com ele em 3 jogos, e é um jogador fundamental para nós, e é complicado ter essas ausências. O outro dos jogadores que ficaram cá, o Denis, que era o nosso segundo melhor marcador, quem conhece sabe que tem muita qualidade, um dos melhores deste campeonato, sem dúvida, e também teve uma lesão no joelho e até a final da época não vamos contar com ele, desde o jogo de Ferreiras. Ou seja, da base de 5 que tínhamos, sobrou-nos 3 em relação à época passada. Depois aqui, o Lusitano tem um constrangimento muito, muito grande, que é a distância para o centro. Nós não conseguimos por questões financeiras, né? Porque os clubes que querem os nossos jogadores pagam melhor, nós não conseguimos competir com isso, e por esse motivo eles vão procurar outros clubes, como procuraram, nada contra, né? É futebol e faz parte, mas depois nós temos esse constrangimento que é de Moncarapaz até Vila Real, nós só temos o Lusitano, temos o Moncarapachense e depois o Lusitano, ou seja, há 60 km de distância,
onde não temos um clube onde possamos recrutar jogadores. A nossa base tem de ser Faro, Olhão, e depois em Faro e Olhão temos Colarense, temos 11 Esperanças, que jogam o mesmo campeonato que nós, e é difícil nós conseguirmos mover os jogadores a vir jogar para 60 km de distância, fazer viagens de 1h30 ou 2 horas por dia a ir e voltar, ou seja, é um constrangimento muito grande, porque a nossa base de recrutamento é muito diminuta nesse sentido. Ou seja, todos estes constrangimentos causaram-nos dificuldade naquilo que foi a construção do plantel, mas olhando para trás e olhando para o plantel que tenho atualmente, estou bastante satisfeito com o trabalho que conseguimos fazer. A equipa é competitiva, temos um plantel que é bom, mas é curto no sentido de quantidade, porque temos qualidade, e o nosso problema é quando temos lesões, castigos, e as coisas depois complicam um pouco mais para sermos mais equilibrados. Já vários jogos, e depois para a frente também vou falar sobre isso, tivemos de usar júniores de primeiro ano como titulares, porque o plantel é bom, mas, como já vos disse, é um pouco curto em termos de quantidade. Pois, Mister, esta primeira fase foi bastante complicada. Aliás, foi uma permanente batalha contra essas limitações. Aliás, conseguiu apenas 4 vitórias e, curiosamente, contra os mesmos adversários, que é o Olhanense e o Odiache. Para além da virtude de nunca ter desistido, quais foram as principais causas para as dificuldades neste campeonato, para além das que já apontou? Certo, falou-nos aí, disse uma palavra que desistir. Existe o clichê que não se deve desistir e tudo mais, mas nós temos de saber o momento exato, quando é que os jogadores estão connosco, quando é que a direção está connosco, para podermos ou não dar continuidade ao nosso trabalho. E o que nós sentimos, e a direção esteve sempre comigo, e uma palavra de apreço, porque nós temos exemplo do Portimonense, que um treinador que ganhava jogos foi embora, eu que perdi mais do que ganhei, a direção conseguiu aguentar muito, diz muito do trabalho que desenvolvemos, os próprios jogadores, a evolução que eles tiveram constantemente ao longo da época, também conseguiram segurar o barco e segurar a equipa técnica até este momento. Nós utilizámos até o momento 37 jogadores, dos quais 7 júniores, por vezes tiveram de ser titulares. Nós com o Imortal, Silves e Lagos, por exemplo, com o Imortal tentámos adiar o jogo porque tínhamos uns jogadores lesionados e depois o resultado foi o que foi. Com o Silves tínhamos 11 séniores disponíveis, alguns deles, 4, estavam em plena pré-época porque tinham sido reforços, tinham uma semana de treino e tiveram de ir a jogo, e sentiu-se porque eles não andavam, não conseguiam, é impossível com uma semana de treinos conseguirem ter o andamento para a exigência. E foi outro resultado que depois também vimos o que aconteceu. Com o Lagos, nós temos 3 jogadores, na jornada anterior a Lagos, temos 3 jogadores em risco de castigo e os 3 conseguiram ver o quinto amarelo e ficaram indisponíveis para o jogo. Ou seja, com o Lagos tivemos de jogar com 2 júniores titulares, o banco recheado de júniores, entraram os miúdos todos lá para dentro e assim é difícil competir. E já disse e volto a referir, nós temos qualidade, mas depois com tantas baixas fica difícil de competir. Ainda assim, temos outros constrangimentos. Já falei da lesão do Pais, do Denis, o Gonçalo também se lesionou, e o Patrick, que era um dos nossos guarda-redes, nós tivemos de jogar 3, 4 jogos com o miúdo dos júniores na baliza, que faz o melhor que pode, não é? Mas é sempre diferente ter um guarda-redes, um sénior, que dê outra tranquilidade à equipa. E nós tivemos, por exemplo, o Patrick, que nas 2 primeiras jornadas esteve na Nigéria, depois, quando regressou, fez 2 jogos, creio, e partiu a perna em casa. Temos acontecido também tudo o que pode acontecer de mal, é a lei de Murphy. Tudo o que pode acontecer de mal tem-nos acontecido. Murphy, se tivesse de dar um exemplo, escolhia, olha, Lusitano é um exemplo daquilo que é a nossa lei, porque tudo o que nos pode acontecer de mal tem-nos acontecido esta época. Mas ressalvar que nós olhamos, obviamente, para os resultados e para os pontos, mas nós devemos a ter mais pontos do que aquilo que temos. Se acabasse hoje, nós não tínhamos divisão e cumpríamos o objetivo fundamental, que é mesmo não ter divisão. Mas se olharmos a dados estatísticos, e nós fazemos esse trabalho aqui, e posso, na segunda volta, a partir da segunda volta, que iniciou com o Colarense, até esta 22ª jornada que jogámos com as 11 Esperanças, e retiro aqui o jogo do Lagos e do Silves, porque foi 2 jogos que não conseguimos competir, não tínhamos miúdos para jogar, então foi complicado, mas nos outros jogos nós fizemos 80 remates, consentimos 96.
certo? Dá uma média de 8,8 por jogo remates que nós conseguimos e os adversários 10,6. Estamos a falar de 2 remates de diferença por jogo. Depois, dentro destes remates, temos aqueles que são defesas ou não do guarda-redes. O nosso guarda-redes, nestes 9 jogos, em média, faz... E até vou-lhe perguntar, e se tem uma ideia de quantas defesas faz o nosso guarda-redes em média, nestes 9 jogos, quantas defesas ele fez em média? Se tem essa... Não faço a mínima ideia. Não, o Mr. Luís quer arriscar um número? Estatísticas, quando nós não os temos, nem sequer dá para arriscar, porque o vosso grau de dificuldade tem sido tantas que nós não conseguimos nem sequer prever o que é que você tem aí nas estatísticas. Sim, então eu posso lhe dizer que o nosso guarda-redes faz em média 1,5 defesas por jogo. 1,5 defesas por jogo. Ou seja, os nossos guarda-redes adversários fazem em média 2,5 defesas por jogo. Se nós formos vendo a Primeira Liga, o guarda-redes da Primeira Liga que menos defesas faz 1,9, que é o guarda-redes do Sporting, porque fez 4, 5 jogos, tudo o resto é de 2,5 para cima, 2,7, 3,2, que é a média normal. O nosso guarda-redes faz 1,5 defesas por jogo. Depois, em termos de oportunidades, e se juntarmos aqui oportunidades com os golos, nós em média, nestes 9 jogos, conseguimos uma média de 4 entre golos e oportunidades. E oportunidades, estou a dizer, oportunidades claras, oportunidades que podem dar golo, em condições normais podem dar golo. Os nossos adversários fazem 4,8, fazem mais, mas é 0,8 de diferença. Isto para dizer o quê? Que destas 4 oportunidades que nós temos por jogo, nós fizemos, nestes 9 jogos, fizemos 7 golos. Os nossos adversários, nestes 4,8 oportunidades, fizeram-nos 17 golos. Ou seja, fazem mais do dobro dos golos, com quase o mesmo número de oportunidades que nós temos. E é uma estatística que diz muito daquilo do trabalho que desenvolvemos e do que devemos a nós próprios em termos de pontuação, porque merecemos mais. Há jogos que merecemos muito mais e somos muito erráticos. E aqui prova-se que nós temos que melhorar a eficácia, obviamente, e também temos que consentir menos oportunidades ao adversário, porque está equilibrado em termos de números de oportunidades. É isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer, é uma questão de eficácia, visto? Não só, há mais problemas. Nós depois, dentro das oportunidades que consentimos, dentro dos gols que sofremos, temos de identificar padrões, temos de identificar onde é que estamos a errar para poder mitigar essas situações e tornar-nos cada vez melhores. E mesmo nas oportunidades que nós criamos, tentar reforçar naquilo que fazemos de bem para depois podermos efetivamente criar ainda mais oportunidades. Claro que estes dados apresentam-nos que a eficácia tem feito diferença. Nós jogámos com os 11 Esperanças agora no passado sábado. Nós olhamos para o resultado, foi 5-0 e dizemos, bem, o Lusitano foi massacrado, coitados. E se nós virmos os primeiros 20 minutos, os 11 Esperanças têm 2 oportunidades de golo, um lançamento longo para a área que dá golo. Nós trabalhámos o lançamento longo defensivamente porque sabíamos que eles iam fazer isso. Ainda assim não conseguimos evitar o golo. O segundo golo é um livre indireto para a área, a nossa defesa corta para o avançado e o avançado faz golo. Nos 2 remates que eles têm à baliza fazem golos. Nós temos 3 ocasiões, um isolado do Red à frente ao Nélio, e o Nélio faz uma boa defesa, mais 2 oportunidades e não fizemos. Ou seja, o jogo aí sente-se logo, eles fazem os golos, nós não fazemos, e depois com o momento que a equipa levava, também depois é sempre complicado em termos de morais, estar sempre a lutar contra as adversidades. Podemos também aqui apontar o jogo com o Quarteirense em casa. Nós sofremos gol aos 97 de livre lateral também, sofremos gol aos 97, com o Moncarapachense, já no desespero do Moncarapachense, um livre a meio do meio campo, eles metem na área, nós ganhamos a primeira bola sobra para a entrada da área, remate e dá gol do Moncarapachense, ou seja, estamos a falar aí de 2 pontos com o Moncarapachense, mais um com o Quarteirense, se defendemos melhor esses lances nos últimos minutos. Podemos também falar que nós só temos um penalti, eu não gosto muito de falar da arbitragem, mas só temos um penalti a favor até ao momento, sendo que o Ferreira já um penalti claríssimo de um cabeceamento que bate na mão do atleta e não foi assinalado. Como o Carapachense temos 2 penaltis também que podiam ter sido assinalados a nosso favor e também passaram em claro, mas isso é parte que não conseguimos controlar e nós temos de focar naquilo que conseguimos controlar. Podemos falar também que temos 9 expulsões até ao momento, somos a equipa com mais expulsões. Jogámos já 200 minutos com 10 jogadores no campeonato e são números que tudo isto não ajuda a que os nossos resultados tenham sido os melhores. Dentro destas limitações todas, dentro destes constrangimentos todos, a verdade é que temos 13 pontos. Se acabasse hoje não descíamos divisão
e conseguimos jogar, e jogamos, e tentamos jogar um futebol que seja de igual para igual contra todos os adversários, sem medo de ninguém, porque a grandeza deste clube assim o exige, e porque os meus jogadores também assim, se querem ser jogadores, se querem dar o salto, se querem algo melhor, vão ter de jogar. Não podemos só limitar-nos a defender, porque vamos estar perto de sofrer golos e perder jogos se limitarmos o nosso jogo a defender. Temos de ser mais ambiciosos. E está tudo identificado, já identificámos, agora preparar já esta segunda fase, mitigar aquilo que temos feito mal e potenciar o que temos feito de bom até o momento. E é um facto que os treinadores adversários têm reconhecido isso. E, mister, na segunda fase de manutenção, vai encontrar o Esperança de Lagos do Manuel Monteiro, o Olheirense 1912 de Filipe Rodrigues, o Odiachas de Tony Soromanho, o Moncarapachense de Rui Pinto e o Colatrense de Ricardo Moreira. E, mister, argumentos para enfrentar esta fase decisiva? Pelo menos em último já não está. E agora falta avaliar os adversários. Nós olhando aqui a 5 jornadas atrás, estávamos a 6 pontos do Colatrense. Neste momento temos um à frente do Colatrense, ou seja, também aqui uma palavra aos meus jogadores que nunca desistiram, acreditaram, trabalharam sempre, e levar isto agora para esta próxima fase. Nós os 13 pontos que temos foi contra equipas que vamos jogar agora, ou seja, já pontuámos contra eles e queremos voltar a pontuar, como é óbvio, e os meus jogadores, uma palavra de apreço para eles, porque dentro de todos os constrangimentos, dentro dos resultados menos positivos, eles estiveram sempre cá para treinar, a malta está sempre cá para treinar, mesmo a malta de fora raramente falha aos treinos, e isso é muito importante. E é este espírito, e foi isto que nos fez nunca desistir e chegar aqui, mesmo a 6 pontos da manutenção, ir atrás do prejuízo e termos conseguido, no final desta primeira fase, acabar à frente do Colatrense, por exemplo. Nós temos de nos manter saudáveis, não é? E também vai aqui um pouco daquilo que é o processo de treino, sendo que o treinador tem alguma... pode ter a capacidade de conseguir evitar algumas lesões, mas elas vão aparecer. As lesões não traumáticas podem aparecer, mesmo porque nós não temos GPS, não temos cardiofrequencímetros, ou seja, a carga externa nós não conseguimos avaliar a 100% e é muito difícil. Mesmo os clubes de topo europeu, com semanas limpas, têm lesões musculares, é normal poder aparecer 1 ou 2, agora se for 10 já é mais preocupante, e aí temos de avaliar aquilo que é o processo de treino. Depois, as lesões que temos tido, por acaso, têm sido mais traumáticas, sendo que há uma outra não traumática que é normal, mas é importante nesta fase agora mantermos saudáveis, manter o mesmo espírito que tivemos até aqui, porque a equipa mesmo a perder vai sempre à luta e dá sempre o melhor que pode em todos os jogos, e temos de manter essa atitude, essa mentalidade, porque ganhar 2 jogos como ganhámos nos últimos 3 não é suficiente, porque estamos numa posição ainda delicada, e esta segunda fase vai ser muito, muito, muito equilibrada. As equipas, eu fiz até um exercício aqui do mini campeonato porque já jogámos todos entre todos, já fizemos 2 jogos entre nós, e fiz aqui um mini campeonato. Por exemplo, o Lagos só perdeu com o Monca e depois ganhou os restantes jogos e empatou 2. Fez 23 pontos. Depois, entre nós, Olhanense, Odiachar, Moncarapachense e Colatrense, há uma distância só de 13 e 10 pontos. O Colatrense fez 10 pontos, nós fizemos 13, o Odiachar fez 13 e o Olhanense fez 13, o Monca 12 pontos, ou seja, de 10 a 13 pontos é um jogo. O equilíbrio vai ser notório e está tudo em aberto para todas as equipas. Acho que do Olhanense até ao Colatrense pode estar tudo em aberto, porque todos podem ganhar a todos. Isto é muito volátil. O Colatrense ganha agora as 2 primeiras jornadas, a primeira acho que é com o Moncarapachense, a segunda connosco. Se ganha estas 2 primeiras jornadas, ganha um fogo, ganha pontos, ganha outra moral e relança tudo, e está tudo na luta. E igual para nós. Portanto, nós vamos começar com o Lagos, temos logo supostamente aquele que é o adversário mais complicado à partida, porque foi a que fez mais pontos e que teve até a última jornada a lutar para ir ao top 6. É uma equipa com orçamento para lutar até pela subida de divisão, e vamos ver também como é que eles aparecem mimicamente nesta fase. Todos os restantes jogos vão ser de um equilíbrio extremo. Nós temos estado no máximo das nossas forças para conseguirmos levar de vencido os nossos adversários, e estou confiante que vamos, no final da época, conseguir cumprir aquilo que são os nossos objetivos, que é claramente a manutenção. E o mais rapidamente possível, se possível. Exato. Aliás, quem entrar melhor está à frente.
Sim, não vai decidir nada, né? Não vai decidir nada, mas pode ser uma ajuda. Exato. Pelo menos influencia, não é? Em termos de confiança, é importante entrar bem. E, Mister, agora um olhar sobre este distritalão em termos competitivos e também uma divisão da fase de campeão e dos candidatos. Sim, este foi um distritalão muito competitivo e tivemos 7 equipas que se destacaram das demais, incluo aqui o Lagos da top 6 porque lutou até a última jornada pelo apuramento e qualquer uma destas 7 equipas era justo estarem presentes nessa fase de subida. A verdade é que só podem ir 6 equipas e calhou a fava ao Lagos ficar de fora dessa luta. Vai ser uma luta muito equilibrada. Nós temos, por exemplo, o Ferreiras, que agora está em primeiro lugar, conseguiu recuperar, acho que é pela primeira vez que conseguiu a liderança, e é uma equipa muito adulta. O Ivo é um dos melhores treinadores do Algarve, e tem ali uma equipa muito adulta que comete muito poucos erros. Eles têm alguma variabilidade tática, porque podem jogar em 4-2-3-1 ou em 3-4-3, e isso também pode criar ali também alguma confusão quando os adversários os defrontam, e essa variabilidade ajuda-os, porque se não tiver a correr bem de uma forma, ou se não tiver a encontrar espaço dessa forma, podem mudar, e o Ivo é muito inteligente nesse momento do jogo. Eu lembro-me que ele, por vezes, para o jogo, aos 20 minutos ou assim, reestrutura a equipa, fala com a equipa, e o toque dele é essencial para a equipa ter sucesso. Depois temos também no segundo lugar o Imortal. O Imortal é uma equipa, a defesa também é muito, muito, muito experiente, muito adulta. Eles jogam basicamente num 4-4-2, com um dos médios a baixar ao corredor para construir a 3, projetam laterais. Esta é a ideia do Leandro, desde o início da época, que jogam assim. Esta é a ideia do Leandro, e nunca fugiu às suas ideias. Também correu bem até aqui, então não teve como razões para mudar, e fez bem. Depois temos também o Quarteirense. O Quarteirense, deste top 6, nos jogos, entre eles só perdeu um jogo, e pode ter uma palavra a dizer agora na luta pela subida, está só a 7 pontos. Para mim, na minha opinião, o Quarteirense é a equipa que melhor futebol pratica, é a equipa que melhor trata a bola em termos daquilo que é um ataque posicional. Eles começaram a época num 4-4-2, muito à De Zerbi do Brighton, com extremos projetados da largura, e os avançados é que pediam bola no espaço entre linhas. Depois, a certa altura da época, alteraram para um 3-4-3 também, muito próximo daquilo que faz o Rubén Amorim, com os avançados interiores a pedir bola no espaço entre linhas. O Calvinho até joga agora a ala direita, é um extremo e é muito ofensivo. Depois tem o Bruno Pereira, que é como se fosse um extremo do lado esquerdo, ou seja, se nós fecharmos o corredor, eles vão por dentro, se fecharmos por dentro, eles vão por fora. É uma equipa muito imprevisível e com muita qualidade, quase muito difícil de parar, e criam muitas oportunidades por jogo. Eu tive a oportunidade de ver o jogo do Quarteirense Ferreiras, tive a imagem, não consegui estar presente porque tive jogo à mesma hora, mas tive acesso a esse jogo, e fez inveja a muitos jogos de Primeira Liga em termos daquilo que é a organização tática das duas equipas, o fechar espaços, a equipa do Quarteirense com bola a tentar encontrar os melhores passos. Não houve muitas ocasiões de golos nesse jogo porque as duas equipas conseguiram-se anular, mas para quem é treinador, taticamente aquilo foi riquíssimo e é de um nível absurdo para um distrital. São dois treinadores que não merecem outros patamares, e aquele jogo foi brilhante, e talvez a associação pudesse transmitir esse jogo para valorizar aquilo que é o nosso campeonato. Mas isso também podemos falar mais à frente depois sobre o que podemos melhorar no nosso campeonato. Temos depois o Silves. O Silves começou num 4-4-2 de Losango, depois passou para um 5-3-2 e ultimamente jogava num 4-4-2 clássico. Eu não sei se mantém assim, porque já joguei com eles há algum tempo, mas quando joguei contra eles foi assim que jogaram. Teve altos e baixos também ali durante a época. Recentemente conseguiram encontrar ali um ponto de equilíbrio e tem uma boa equipa também, e merecem. Estão na final da Taça de Portugal, têm feito da Taça de Portugal, não, da Taça do Algarve, e têm feito um excelente campeonato dentro daquilo também que acho que são os objetivos. Por fim, os 11 Esperanças, não é surpresa para quem acompanha os 11 Esperanças, também é uma equipa que sabe aquilo que faz, é uma equipa muito bem orientada pelo Vícer Barão. É uma equipa que joga em 4-4-2 de Losango desde o início da época, tem algumas dinâmicas, também tem muita gente por dentro, difícil de anular, depois tem a largura também com qualidade nos seus laterais que projetam muito.
o 6 baixa ali para construir a 3 e tem umas dinâmicas e jogam assim desde o início da época. Acho que já no ano passado eles jogavam assim e mantiveram a base da equipa, mais a base daquilo que são as ideias de jogo, portanto jogam quase de olhos fechados e é perfeitamente justo o apuramento deles, porque também é uma equipa que joga muito bem a bola, dentro das limitações, porque dos top 6 se calhar é a equipa com o orçamento mais baixo e eles conseguem bater com eles de igual forma. Para terminar esta análise àquilo que vai ser a fase de subida, a equipa que mais pontuou entre elas foi o Ferreiras, fez 20 pontos e já está em primeiro. Se conseguir pontuar mais que as outras, será a equipa que vai subir. A segunda que mais conseguiu pontuar foi o Quarteirense, 17, apesar de só ter perdido um jogo, teve alguns empates, e depois vem o Imortal que fez 14 pontos. Ou seja, prevê-se algum equilíbrio e nos jogos entre eles vão ser jogos muito bons e deixo aqui também, se calhar, um reto à associação que podia transmitir alguns desses jogos que não tenho dúvidas que vão ser mesmo grandes jogos a todo o plano. Sem dúvida, a não perder esta fase final. E Mister, e a propósito do Distritalão, este tem sido apontado como um dos melhores campeonatos do Distritalão a todos os níveis. Estamos a falar quer da organização da competição, da ambição dos clubes, da qualidade dos treinadores e dos jogadores, do juízo das arbitragens. Qual é a sua apreciação entre virtudes e defeitos do campeonato? Sim, falou naquilo que é a ambição dos clubes. Nós este ano tivemos, se calhar, um recorde de equipas que iam lutar para subir. Isso valoriza muito aquilo que é o nosso futebol, dá também condições aos nossos jogadores, aos jogadores algarvios, ou alguns jogadores que possam vir para o Algarve, de também ter melhores condições. E é bom, porque se formos mais competitivos, o nível do futebol algarvio sobe e precisamos de mais equipas algarvias nas elites, na Primeira Liga, na Segunda Liga, na Liga 3, que não temos nenhuma equipa, por exemplo, algarvia na Liga 3, mais equipas no Campeonato de Portugal. Se tudo correr bem, as 3 equipas do Campeonato de Portugal, no mínimo, vão-se manter as 3 lá. Depois temos uma Carapachense e o Loutano que ainda podem almejar subir de divisão, estão na luta, pode ser possível. Mas nós temos de aumentar o nível daquilo que é as equipas no Algarve, não só focar naquilo que é as equipas principais, mas também na formação, porque muitos dos jogadores que saem da formação são depois os que vão alimentar estas equipas que jogam aqui no Distrital. Se nós tivermos uma formação forte, equipas de formação forte, os jogadores que vamos ter depois futuramente também serão eles melhores. E os clubes, aumentando a ambição, também vão conseguir dar condições aos jogadores de eles ficarem cá, de reter a qualidade e de podermos ter os nossos jogadores algarvios mais tempo cá. Obviamente que há jogadores que são impossíveis de reter porque têm muita qualidade e vão sempre dar o salto, mas é importante porque o jogador algarvio tem muita qualidade e nós temos neste momento o João Neves, o Gonçalo Ramos, o Mateus Fernandes, são jogadores algarvios que estão no topo do mundo e nós formamos bem aqui no Algarve. Agora é dar condições, tanto aos clubes, à associação criar condições, os clubes criar condições, não só nos séniores, mas como na base, para depois conseguirmos retê-los e ter um campeonato cada vez mais forte. Em termos de um ponto negativo, eu vou apontar aqui um ponto negativo, que aconteceu-me 2 vezes este ano, mas é mais um aspecto para a associação poder melhorar, não é uma crítica, mas é para poder melhorar. Nós, este ano, tivemos nomeados de manhã, um deles em Odiache e depois teve de vir fazer o jogo em Vila Real, ou seja, de Odiache a Vila Real, foi precisamente no jogo com o Olhanense. O jogo com o Olhanense teve 20 minutos de atraso de início, porque o árbitro estava em Odiache, até vir cá, a distância é longa, ou seja, se calhar a associação ter mais... terem atenção, no meio os árbitros para os jogos da manhã, sei que há poucos árbitros e que eles têm de arbitrar eventualmente de manhã, mas se calhar ter um pouco de atenção, porque depois ele não vai chegar, tem uma viagem, o nível de stress que vai estar, se calhar nem almoça, mentalmente, a fadiga, já nem vai ser... Eu, por acaso, foi das melhores arbitragens que apanhei esta época, foi neste jogo com o Olhanense, apesar de ter chegado atrasado. Mas se calhar é algo que a associação podia rever, porque mesmo para proteger aquilo que é o espetáculo, porque precisamos também dos árbitros no seu topo, para aquilo que vai ser depois o espetáculo desportivo e acompanhar o nível das equipas. De resto, não tenho mais nada a apontar, acho que tem sido até o momento sou um privilegiado por estar neste lote de treinadores que são para mim dos melhores do Algarve e tem sido um desafio para mim também, todas as semanas, poder defrontar o Ferreiras, o Quarteirense, equipas que têm ali
coisas muito boas e de nós, dentro das nossas limitações, tentar arranjar estratégias para conseguirmos anular os adversários. Os resultados dizem que não conseguimos, mas eu acredito que em alguns jogos nós tivemos muito sucesso naquilo que foi o nosso planeamento, a nossa preparação para o jogo. Nós, dentro das nossas limitações, nós filmamos treinos, filmamos jogos, mostramos vídeos aos jogadores, vídeos individuais, fazemos tudo aquilo que podemos fazer para ajudar os jogadores. Tivemos sempre jogos dos adversários com quem vamos jogar para fazer a análise, ou seja, tentamos ser o máximo profissionais possíveis e até o momento tem sido um campeonato excelente e acho que o nível agora ainda vai apertar mais e vai subir mais de qualidade ainda. É mais, Mister. E, Mister, e em relação ao futuro? Já começou o planeamento da próxima temporada ou primeiro tem que acabar esta? Sim. O nosso futuro agora vai ser o treino que vamos ter daqui a pouco. Temos de pensar assim, o futuro vai ser acabar a época, o próximo treino, o próximo jogo, pensar a curto prazo até conseguirmos o nosso objetivo, que espero que seja o mais rapidamente possível, estou confiante que sim, que é a manutenção, e a partir desse momento sentar com o presidente, sentar com a direção e terminar como comecei, porque a grandeza deste clube exige outro lusitano, e eu aceitei vir para o Lusitano. Sou novo, mas já tenho algum traquejo, já estive no Campeonato de Portugal com vários treinadores, como adjunto ou como principal, e quero mais, estou no futebol para algo mais e também quero ajudar muito este clube que também me deu uma nova oportunidade de estar cá e que me tem aguentado, mesmo a perder vários jogos. É sinal também que vem algum trabalho realizado, porque caso contrário, mesmo os jogadores não me iam aguentar aqui tanto tempo a perder os jogos como perdemos, nem a direção, é porque eles veem que há aqui alguma coisa especial naquilo que estamos a construir e a partir do momento que conseguirmos a manutenção, nós temos algumas ideias, falamos por alto, vamos ter de materializá-las e tentar na próxima época ter um Lusitano ao nível daquilo que é o Lusitano Futebol Clube. Muito bem. E, Mister, agora uma questão do outro Mister, Luís Moreira. Mister, jogador. Boa noite, Emílio, boa noite ao Jorge, boa noite ao Jefferson, boa noite aos nossos internautas. Bom, eu já vou começar aqui por parabenizar a direção do Vila Real Santo António por ter a capacidade e a avaliação de poder manter uma equipa técnica, mesmo em momentos difíceis que vocês atravessaram. Eu já falei nisto aqui há algum tempo. Eu já tinha ouvido falar do seu trabalho, mesmo em Olhão, daquilo que você é em termos da preparação das equipas, dos jogos, todo aquele conteúdo e uma panóplia de coisas que nós sabemos o que é a nível técnico dentro do que é o jogo e o planeamento do jogo. Por isso, parabéns à direção, parabéns à tua equipa técnica, tens aí um rapaz também muito competente ao teu lado, que eu conheço, porque já fui a um congresso com ele e gostei muito de o ouvir. E ia começar aqui por uma situação que é o seguinte: dentro das dificuldades que tu tiveste em fazer o plantel, que eu sei que foi difícil, porque o orçamento era muito baixo, uma equipa jovem, a maioria dos jogadores, como tu disseste, 2, 3 jogadores de época transata que ficaram, o resto é tudo novo, jovens, a maioria da equipe sem experiência na primeira divisão. Como é que é liderar este grupo de trabalho? E nos momentos que tu tiveste, passaste muito tempo, muitas derrotas, como é que a gente consegue motivar um grupo de trabalho dele, ou como é que tu consegues para realmente manter ele sempre com a chama acesa do próximo jogo, então nós podemos poder ir à procura de uma vitória e lançar o trabalho com o nosso objetivo. Certo. Pegando aqui naquilo que foi esta última pergunta, não é fácil, como líder, conseguir, principalmente quando perdemos 6-2 com o Portimonense, depois 8-0 com o Imortal, logo numa fase inicial, mas aqui nós, como equipa técnica, e a forma de motivar era, nós como temos acesso aos vídeos, é mostrar aquilo que fazemos de bem, ou seja, tentar retrair aquilo que fazemos bem, motivar os jogadores com aquilo que fazemos bem, porque apesar dos resultados, do Imortal há pouco a dizer, mas com o Portimonense fizemos um jogo bom, a equipa depois sente que, em termos daquilo que é o processo de treino, sente que está bem acompanhado e isso ajuda, ou seja, os nossos treinos tentamos sempre ter um processo de treino que seja também de aprendizagem para eles. Nós apanhamos um plantel
porque era muito inexperiente, com jogadores muito, vou chamar cruz, naquilo que era o conhecimento do jogo, e há sempre uma evolução, desde a primeira jornada à 22ª, há sempre pontos positivos a retirar e há uma evolução. Depois, jogos que nós conseguimos jogar de igual para igual, batalhar de igual para igual, e num detalhe ou outro não ganhar o jogo, como por exemplo com o Quarteirense, os dois para a Taça de Portugal, num detalhe, e o Quarteirense é uma equipa muito forte, nos detalhes íamos perdendo esses jogos e a equipa sentia que, apesar dos resultados, nós estávamos no caminho certo, estávamos a trilhar o caminho certo, estávamos a fazer as coisas bem, e era sempre num detalhe ou outro que acabávamos num erro individual, num lance que não conseguimos finalizar com qualidade. Ou seja, este trabalho foi o alicerce para manter sempre a equipa motivada, até às vitórias depois conseguidas com o Odiache e o Olhanense na primeira volta. Depois, logo a seguir, nós, depois do Odiache e Olhanense, nós jogamos com os 11 Esperanças, perdemos 2-1 em casa, mas é uma derrota 2-1 em casa em que temos um jogador perto do final, isolado para fazer o 2-2, e o Nélio saca uma defesa impossível. Ou seja, pegar nestes pequenos detalhes, estas pequenas coisas, era mais um pontinho aí, pegar nestas coisas que o caminho, estamos no caminho certo, as coisas estão a ser bem feitas e os resultados é uma questão de tempo. Nós depois temos a pausa para dezembro, de Natal, e jogamos com o Colatrense em casa. Nós fomos superiores ao Colatrense, merecíamos ter ganho ao Colatrense, perdemos 2-1, é futebol, mas os jogadores sentiram que fizemos as coisas bem, fomos superiores, tivemos mais oportunidades, e eles, em 3 oportunidades que tiveram, fizeram 2 golos, ganharam-nos o jogo. A seguir vamos a Portimão, temos 30 minutos de supremacia sobre o Portimonense. Nós temos 3 lances isolados frente ao guarda-redes, 3, o Carlos defendeu 2 e uma deu golo. Várias oportunidades, depois o Portimonense, temos um lance isolado que falhamos, na transição dá o 1-1 para eles, e eles acabam por fazer 2-1 depois num livre lateral. Ou seja, nós perdemos, mas sentimos, a equipa perdia, mas sentia que as coisas estavam a ser bem feitas e que é uma questão de tempo até conseguir vitórias. Só que essa questão de tempo foi sempre prolongando, e só voltamos a ganhar, empatámos com o Carapachense, e depois só voltámos a ganhar novamente ao Odiache e ao Olhanense. Esperemos que agora, nesta segunda fase, sejamos também um pouco mais felizes, que também faz parte daquilo que é o jogo. Diz-se muito que a sorte dá muito trabalho. Nós trabalhamos muito para ter essa sorte, mas ainda não a tivemos. Portanto, espero que a partir de agora essa sorte esteja connosco, porque pelo que trabalhamos já merecemos um pouco também dessa sorte connosco. É um facto. E, Mister, faltou dizer alguma coisa? Há dois aspectos que vou aqui tocar. Um é sobre o Distrital e sobre a Associação, o outro vai ser mais pessoal. Sobre a Associação, nós no Distrital, acho que todos os treinadores fazem análise daquilo que são os jogos dos adversários. Podíamos criar a Associação, acho que houve a ideia de começar a filmar os jogos, mas se não há essa possibilidade, todos os clubes filmam os jogos. Acho que talvez dos 12, 11 ou 10 filmam os jogos. Se houvesse uma plataforma que a Associação criasse, onde o clube pode pôr lá o jogo e todos os treinadores terem acesso aos jogos, acho que todos os treinadores iam aceitar e ia melhorar ainda mais aquilo que é o nível do nosso campeonato. Ao fim de contas, nós vamos acabar por ter os jogos na mesma, porque falamos todos uns com os outros e há essa partilha entre alguns treinadores. Não conseguimos todos os jogos, não é? Mas vamos conseguindo sempre alguns, e acredito que nos outros clubes seja igual. Mas se a Associação conseguisse criar essa plataforma onde todos os clubes põem lá os jogos e depois todos têm acesso aos mesmos, seria muito benéfico para aquilo que é o nosso trabalho e para aquilo que pode ser o desenvolvimento do futebol algarvio. Depois, a nível mais pessoal, tenho de deixar aqui uma palavra que é... Eu não sei se a minha mulher vai ver este vídeo até este momento da entrevista, mas eu tenho de deixar uma palavra para ela, porque quando eu tenho treinos aqui, e são 3 vezes por semana, são 3 dias que eu não estou em casa, e eu tenho uma filha de 1 ano, são 3 dias que ela tem de aguentar o barco, e portanto eu estou à procura de algo, estou à procura de crescer dentro deste mundo que é o futebol, e ela tem aguentado o barco nesses dias. Tenho comigo uma grande mulher, tenho de lhe agradecer. Eu não lhe vou dizer que estou-lhe a fazer esta dedicatória aqui. Se ela conseguir aguentar até aqui, pá, vou ter de lhe recompensar de alguma forma, porque depois, quando perco, é ela que leva comigo ao sábado com mau humor, ao domingo com um melão infinito, porque eu não consigo perder, não sei perder, e tenho perdido muitas vezes este ano, e ela tem sido ali um porto seguro e está sempre lá, sempre a apoiar. Foi ela que incentivou a abraçar este projeto.
onde eu estava financeiramente era muito mais vantajoso para mim do que agora, mas este é o caminho que eu quero, portanto tive de dar o passo à frente e foi o passo certo, e portanto tenho de deixar aqui uma palavra para ela de obrigado. Depois, passado se calhar uns anos, 10, 12 anos, espero olhar para trás, poder-lhe mostrar este ponto da entrevista e dizer-lhe que valeu a pena. Muito bem, vai valer a pena, Mister. Obrigado pela disponibilidade e boa sorte para o futuro, Mister. Muito obrigado pelo convite e uma continuação de bom trabalho. Excelente entrevista, Mister. E bem, Obrigado. E terminamos aqui a primeira parte do Fanáticos, regressamos a seguir com a segunda parte e com Luís Moreira.